O que será que acontece de verdade dentro do nosso corpo depois de anos de consumo de álcool? Bom, essa história se passa em um dos nossos órgãos mais fortes, o fígado. Só que essa força toda tem um limite. E a jornada que vamos acompanhar hoje é uma progressão bem perigosa dividida em 3 atos. Vamos nessa! Para a gente entender bem o processo, esse fluxograma aqui vai ser o nosso guia. Ele mostra direitinho o caminho, de um fígado saudável, passando por 3 estágios que vão ficando cada vez mais sérios. Vamos seguir essa trilha, passo a passo, começando lá pelo primeiro degrau, a esteatose. Então, a nossa primeira parada. E olha, essa aqui é disparado a mais comum de todas. O desenvolvimento do que a gente chama de fígado gorduroso. O nome técnico é esteatose e é basicamente a primeira reação do fígado ao excesso de álcool. Mas o que é essa tal de esteatose afinal? De um jeito bem simples, o fígado começa a acumular gordura. As células dele, os hepatócitos, ficam tão sobrecarregadas tentando processar o álcool que acabam, digamos, guardando a gordura em pequenas bolinhas. E o quão comum é isso? Extremamente. Pensa só nesse número, 90%. A fonte que a gente usou indica que a esteatose aparece em cerca de 90% das pessoas com consumo crônico e pesado de álcool. É quase uma consequência certa. E olha que legal essa imagem aqui. A gente consegue ver isso acontecendo no nível celular. Estão vendo esses círculos brancos, que parecem umas bolhas vazias? Então, isso é a gordura se acumulando dentro das células do fígado. O órgão está literalmente engordando por dentro. Tá, mas como é que o álcool vira gordura? Imagina que o fígado é uma fábrica. Quando ele começa a processar o álcool, gera um subproduto que na prática desliga a máquina que queima a gordura. Com essa máquina desligada, a gordura que chega não tem para onde ir e aí ela acumula. É uma pane direto no sistema. Beleza, mas se o consumo de álcool não para, o corpo pode avançar para uma fase bem mais séria. A gente entra agora no estágio 2, que é a hepatite alcoólica, ou seja, o fígado inflamado. Nesse ponto, a conversa já não é mais só sobre guardar gordura. As próprias células do fígado começam a ser danificadas, e aí, em resposta, o sistema de defesa do corpo entra em ação, causando uma inflamação. É o começo de uma verdadeira batalha interna, que já deixa as primeiras cicatrizes. Essa outra imagem microscópica mostra bem esse campo de batalha. As células do fígado estão ali, cercadas por células de inflamação. É o órgão sob ataque. Mas o invasor não é um vírus ou uma bactéria. É a própria resposta do corpo ao dano contínuo que o álcool causa. E diferente do fígado gorduroso, que muitas vezes não dá sinal nenhum, a hepatite alcoólica costuma se manifestar sim. Sinais como um desconforto no abdômen, perda de peso e alterações nos exames de sangue mostram que o problema já se tornou algo clinicamente importante. E isso tudo nos leva ao estágio final, o mais temido da doença hepática causada pelo álcool. É aqui que o dano se torna, na maior parte, permanente. É a hora de falar da cirrose. A palavra-chave para entender a cirrose é irreversível. O fígado até tenta se curar desse dano todo, mas ele faz isso criando um tecido de cicatriz, a tal da fibrose. Com o tempo, esse tecido vai substituindo tanto o tecido saudável que a arquitetura e a função do fígado ficam completamente destruídas. Essa comparação aqui é chocante. Na esquerda, as primeiras cicatrizes se formando. Na direita, a cirrose completa. O tecido saudável foi trocado por esses nódulos duros de cicatriz. Isso não é só uma mudança na aparência, não. A estrutura inteira do órgão foi desfigurada, o que torna quase impossível para o fígado fazer o trabalho vital dele. Vamos colocar o primeiro e o último estágio lado a lado para a gente ter a dimensão do que acontece. A gente sai de um acúmulo de gordura, algo super comum e irreversível, para a formação de um tecido de cicatriz, que é menos comum, irreversível e que pode levar à morte. A diferença é gritante. E para ter uma ideia do mundo real, aqui estão os dados de um estudo de autópsias. Quase metade das pessoas tinha fígado gorduroso. Cerca de 10% hepatite alcoólica e pouco mais de 5% a cirrose já estabelecida. Isso mostra que, embora a cirrose seja o ponto final, muita gente carrega os estágios iniciais da doença sem nem saber. Diante de tudo isso, é claro que a pergunta mais importante aparece, né? Vendo um caminho tão destrutivo, será que tem como voltar atrás? Então, dá para reverter esse dano? A resposta, felizmente, é sim e não. Tudo vai depender do quão longe o fígado já foi nessa jornada. E aqui está a mensagem central de tudo isso, a abstinência. Parar de beber é a ação mais poderosa que existe, em qualquer um dos estágios.
pode reverter completamente o primeiro estágio, pode frear o segundo e pode evitar que o terceiro piore. Isso deixa uma reflexão muito forte. O corpo tem uma capacidade incrível de se curar, mas ele também tem um ponto a partir do qual não dá mais para voltar. A grande questão é qual caminho se escolhe antes que esse limite seja ultrapassado.